Nesta aula de lógica de predicados, nós veremos alguns conceitos já vistos lá na lógica proposicional e como eles também se realizam aqui na lógica de predicados. Então, uma das coisas que nós vamos falar hoje é sobre classificação de fórmulas. Quando nós vimos lá na lógica proposicional, uma fórmula ela pode ser verdadeira ou falsa. Afinal de contas, a lógica que a gente está aprendendo é uma lógica bivalente, né? Só tem dois valores possíveis. Agora, aqui na lógica de predicados, quando uma interpretação ela fizer a fórmula ser verdadeira naquela interpretação, nós chamamos essa interpretação de modelo. Tá? Então, é um novo conceito que aparece aqui, um novo termo aqui na lógica de predicados. Então, nós dizemos que, dado uma interpretação I em uma linguagem da lógica de predicados, ou uma linguagem de primeira ordem, e alfa sendo uma fórmula fechada nessa linguagem, a gente vai dizer que essa interpretação I é um modelo para essa fórmula alfa, desculpa, se o valor verdade de alfa com relação a essa interpretação for verdadeiro, tá? Então, o modelo é isso, o modelo é uma interpretação que faz aquela fórmula ser verdadeira. Então, a gente vai dizer que uma interpretação é um modelo para a fórmula se tornar ela verdade, tá? E aí a gente pode estender isso para um conjunto de fórmulas, né? Então, seja essa um conjunto de fórmulas fechadas, nessa minha linguagem de primeira ordem, e o I é um modelo, ou seja, I é essa interpretação que faz com que todas as fórmulas do conjunto seja verdadeira, então a gente vai dizer que esse I é um modelo para cada uma dessas fórmulas, tá? Só estendendo aí o conceito de modelo de uma fórmula para um conjunto de fórmulas, tá? Só um termo novo que aparece aqui para que vocês estejam familiarizados caso ele apareça no decorrer do curso. Então, quando é que nós dizemos que uma fórmula ela é satisfazível aqui na nossa lógica de predicados? Então, a fórmula ela vai ser satisfazível se existir um modelo para ela, não é? Ou seja, se existir pelo menos uma interpretação que torna essa fórmula verdadeira, tá? A gente está sempre falando fórmula fechada, tá? É para que ela não fique dependente aí também da instanciação de uma variável, tá certo? Então, a fórmula fechada é aquela que não tem as variáveis livres, tá? E a tautologia, a fórmula ela vai ser uma tautologia se todas as interpretações possíveis para aquela fórmula forem modelos para ela, tá? Ou seja, os conceitos de classificação de fórmulas que nós já vimos na lógica proposicional continuam os mesmos. Aqui eles só estão sendo apresentados também com essa versão usando a palavra modelo. Então, uma fórmula ela vai ser inválida ou falsificável se existir pelo menos uma interpretação que a torna falsa, né? Ou seja, se nem todas as interpretações forem modelos. E ela vai ser contradição se todas as interpretações possíveis forem falsas, ou seja, se não tiver nenhum modelo para esta fórmula, tá? Então, os conceitos são os mesmos. Da mesma forma, contingente ou contingência vai ser aquela fórmula que não é nem uma tautologia nem uma contradição, ou seja, que é satisfazível e falsificável ao mesmo tempo. E a gente sabe que se uma fórmula alfa é uma tautologia, a sua negação, não alfa, é uma contradição e vice-versa, tá? Então, são conceitos que nós já vimos na lógica proposicional que também se aplicam, também estão sendo instanciados aqui para a lógica de predicados. Uma coisa importante em relação à classificação de fórmulas. Na lógica proposicional, para a gente descobrir se uma fórmula é satisfazível, falsificável e tudo mais, como nós fazíamos? Nós construíamos a tabela verdade, enumerando todas as interpretações possíveis para aquela fórmula, não é? Aqui na lógica de predicados, determinar se uma fórmula qualquer é válida, ou seja, se ela é uma tautologia, por exemplo, ele vai ser um problema indecidível. Por que isso, né? O problema indecidível é aquele que não tem uma solução computacional conhecida, tá? Por que isso? Porque na lógica de predicados, nós temos as variáveis, e nós temos as variáveis que podem ser instanciadas em todos os elementos do domínio, não é isso? Então, é impossível enumerar todas as interpretações possíveis para aquela fórmula,
tá? Digo, por uma fórmula qualquer, né? Quando a gente fala que um problema é indecindível, porque eu não estou atrelando a solução dele a uma fórmula específica. Eu estou dizendo que não existe uma solução genérica para todas as fórmulas possíveis em todos os domínios possíveis. Tá certo? Então, isso, para uma solução genérica, é algo que não existe computacionalmente, tá? Como é que a gente faz, então, na lógica de predicados, né? A satisfabilidade, ou seja, descobrir se a fórmula é ou não satisfazível, ela é determinada enumerando as interpretações em um domínio específico, tá? Então, a gente define ali quais são os valores possíveis para aquela fórmula em um universo que a gente chama de universo de Herbrand e verifica que naquele domínio específico quais são os valores verdade possíveis para aquela fórmula, tá? Nós não vamos ver isso nesse curso, então a parte de classificação de fórmulas não será cobrada nem nos exercícios, na lógica de predicados, né? Nem nos exercícios, nem nas avaliações, tá? Isso daí vai fugir do escopo do nosso curso. Então, os conceitos estão sendo apresentados aqui nessa parte inicial apenas para que vocês tenham a noção de como eles ocorrem, tá? E outros dois conceitos que nós já vimos na lógica proposicional, que são muito importantes aqui na lógica de predicados, são os conceitos muito importantes na lógica de uma maneira geral, para conseguir fazer o raciocínio, para transformar uma fórmula em outra equivalente, são os conceitos de consequência lógica, que é o que a gente tem por trás das regras de inferência, e o conceito de equivalência lógica, que é o que nós temos por trás das leis de equivalência, tá? Então, esses conceitos também se aplicam na lógica de predicados, são essenciais para o restante do curso que a gente vai ver, tá? E com certeza, sim, serão cobrados nas atividades e nas avaliações, tá? Então, a consequência lógica, a gente sabe, olha, dado um conjunto de fórmulas fechadas numa linguagem de primeira ordem, né, dada uma fórmula também fechada F aqui, a gente vai dizer que esse F é consequência lógica deste conjunto de fórmulas se para toda interpretação, né, que é um modelo para esse conjunto de fórmulas, também é um modelo para a fórmula que é consequência lógica. Aqui a definição já está trazendo em termos de um conjunto de fórmulas, tá? Então, aqui eu vou dizer o quê? Que esse conjunto de fórmulas aqui, ó, ocorre à esquerda do símbolo de consequência lógica. E a fórmula que é consequência lógica ocorre à direita. Então, o F será a consequência lógica das fórmulas que ocorrem aqui à esquerda, se toda interpretação que satisfizer elas, ou seja, toda interpretação que for um modelo para elas, também for um modelo para F. Ou seja, o conceito é o mesmo do que nós já vimos na lógica proposicional. E uma maneira de verificar essa consequência lógica é verificar se esta fórmula aqui é uma tautologia. A fórmula em que eu tenho como antecedente da implicação a conjunção de todas as fórmulas que ocorrem no conjunto S, tá certo? Tá? Então, ó, o S que contém esses de F1 a Fn, olha, então todas estas fórmulas aqui que devem acontecer para que o F seja a consequência lógica delas, então essas fórmulas ocorrem aqui à esquerda como uma conjunção. E aí, isso daqui precisa ser uma tautologia, ou seja, todas as fórmulas aqui têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo para que o antecedente seja verdadeiro, e quando isso ocorre, o consequente também tem que ser verdadeiro para que essa implicação seja uma tautologia, tá? Mesmo conceito que nós vimos na lógica proposicional, aqui também só sendo apresentado na lógica de predicados. E a equivalência lógica, mesma coisa, mesmo conceito visto anteriormente, né? Então, duas fórmulas, alfa e beta, elas são logicamente equivalentes se as interpretações que satisfazem alfa são exatamente as mesmas que satisfazem beta, não é? Então, a gente vai ter, ó, a alfa é equivalente a beta se e somente se o beta é uma consequência de lógica de alfa e o alfa é uma consequência lógica de beta, tá? É o que temos aqui. As equivalências básicas lá da lógica proposicional continuam válidas na lógica de predicados. A mesma coisa para as consequências lógicas, tá? Isso não estava dito no slide anterior, acho que não coube lá, mas também, tá certo? As regras de inferência e de equivalência que nós temos lá no ambiente, lá naquele documento PDF, que tá todo mundo lá, que nós usamos para a lógica proposicional, continuaremos usando para a lógica de predicados, tá? Então, em termos de equivalência lógica, eu trago aqui um pouquinho mais para a gente
trabalhar esse conceito agora na lógica de predicados. Então eu digo assim, olha, nem tudo o que reluz é ouro, né? Daí um provérbio, não sei, né? Uma frase que a gente conhece bastante no português. Como é que eu traduziria isso para a lógica de predicados, né? Esse nem aqui, ó, é uma negação, né? Esse tudo, a gente sabe que é convertido naquele quantificador universal, que é o para todo. O que reluz, ou seja, esse reluz é uma propriedade de alguma coisa, né? Assim como é ouro, também é uma propriedade, não é ser ouro, né? Então eu tenho aqui os predicados reluz, o predicado ouro ou o predicado ser ouro, como vocês quiserem, né? Eu tenho aqui um quantificador universal e eu tenho a negação disso tudo. Então, mapeando para a lógica de predicados, a gente consegue representar aqui, ó, nem tudo, então é não para todo, né? Então, para todo X. Lembra, toda vez que a gente fala, olha, todos os indivíduos, né, que tem uma determinada propriedade, também tem outra, a gente mapeia isso como uma implicação na lógica de predicados. Então, não para todo X. Quando X reluz, isso daqui implica que X é ouro, tá? Então, eu estou negando aqui por causa desse nem, tá? Isso também é equivalente, se a gente for pensar, olha, vamos pensar em língua portuguesa mesmo, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então, o que a gente está querendo dizer? Vamos parafrasear isso para uma criança, às vezes que não entende se nem tudo que reluz é ouro. Olha, quer dizer que existe alguma coisa que reluz que não é ouro. Sei lá, um outro metal, né? Alumínio, alguma coisa assim, né? Tá? Então, quer dizer que existe alguma coisa que reluz. Tá vendo? Existe um X e o X reluz e o X não é ouro. Olha lá, e não é ouro, tá? Então, as duas versões aqui são logicamente equivalentes, tá? Eu consigo mapear o que está da esquerda para a direita e o que está na direita para a esquerda. Então, isso aqui é chamando a atenção para vocês, porque existe também uma equivalência entre os quantificadores. E eu vou mostrar isso daqui mais detalhado agora para vocês, tá? Então, essas regras de equivalência se somam àquelas que nós já tínhamos na lógica proposicional. Então, aqui elas estão apresentadas de maneira genérica. Olha, seja alfa, então, uma fórmula, né, que tem a variável x, é por isso a gente denota assim. Então, x está ocorrendo lá dentro de alfa. E beta é uma fórmula que não tem a variável x. Então, eu posso, e esse q aqui, ó, é qualquer quantificador, ou universal ou o existencial. Então, eu posso... se eu tiver uma fórmula, que é a fórmula alfa, com ocorrência da variável x, e ela é fechada, quantificada aqui, ó, por esse quantificador, seja ele universal ou existencial, e eu tiver uma outra fórmula, sendo como uma disjunção dessa parte, ou como uma conjunção dessa parte, e veja, e essa outra fórmula não tem ocorrência de x, se ela não tem a ocorrência de x, eu posso trazer ela para o escopo do quantificador, que está quantificando x, sem problema, porque não vai alterar nada, tá? Esse quantificador não tem influência em relação ao beta, porque não tem ocorrência de x aqui dentro de beta, tá? Então, isso daqui é uma outra equivalência, na qual eu trago ou a disjunção ou a conjunção para dentro. Cuidado, tá? É só a disjunção e a conjunção que isso pode acontecer. A implicação e a biimplicação, não. Tá? Porque se isso daqui é um antecedente de uma implicação ou de uma biimplicação, é diferente, tá? Ter tudo quantificado em relação ao antecedente do que você colocar isso dentro do antecedente, tá? Então, essas duas fórmulas também são equivalentes, e aquela que nós já vimos do nem tudo que reluz é ouro, né? Que seria essa primeira, né? Então, nós mapeamos o para todo no existencial, tá? E o que a gente pode pensar, isso é como se fosse, tá? Uma interiorização da negação, ou um De Morgan, né? Lembra, quando a gente faz o De Morgan, a gente transforma, quando a gente coloca o não para dentro, a gente transforma o E em ou, o ou em E. Aqui é como se fosse, tá? Vamos fazer uma analogia da ideia, não é a mesma regra, tá? Mas eu passo esse não aqui, ó, pelo para todo, e ao passar o não pelo para todo, ele vira existe, tá vendo? E o não fica aqui antes da fórmula. Ao passar o não pelo existe, ele vira para todo, e o não fica aqui antes da fórmula. Então, eu estou interiorizando, né, colocando para dentro essa negação.
E quando eu passo a negação por um para todo, ele vira existe. Quando eu passo a negação por um existe, ele vira para todo. Tá? Então, estas equivalências também têm que ser adicionadas àquelas que nós já vimos na lógica proposicional para vocês aplicarem durante este curso. E por que isso faz sentido, né? O que significa a semântica aqui dos quantificadores? O quantificador para todo, ele denota uma conjunção, não é? Quando eu falo para você, olha, uma fórmula, ela é verdadeira para todo o elemento do domínio. Significa que ela é verdadeira para o primeiro elemento, e verdadeira para o segundo elemento, e verdadeira para o terceiro elemento, e assim por diante. Porque a semântica do para todo é se uma dessas partes aí falhar, se ela não for verdade para um dos elementos, então toda já dá falso, não é? Então é exatamente a semântica de uma conjunção. Já o quantificador existencial, ele tem a semântica de uma disjunção. Quando eu falo, olha, existe um X para o qual uma propriedade é verdadeira, então esse X pode ser o primeiro elemento do domínio, ou o segundo elemento do domínio, ou o terceiro. Podem ser todos, pode ser um só, pode ser um número entre um e todos. Não é verdade? Então, basta que seja um para que a disjunção já seja verdadeira. Tendo isso em mente, então, quando a gente considera um conjunto contendo 3 elementos, por exemplo, o A, o B e o C. Quando eu falo para todo o X é colorido, então eu estou querendo dizer que é colorido A, e colorido B, e colorido C. Quando eu digo existe um X que tem cor azul, então esse X aqui pode ser o A, pode ser azul, ou o B pode ser azul, ou o C pode ser azul. Não é verdade? É isso que eu estou querendo dizer. É por isso que esses conectivos, o universal está com uma semântica mais relacionada, né, análoga à conjunção, e o existencial à disjunção. Por isso que quando a gente pensa assim, olha, se eu estou negando uma conjunção, quando eu aplico aqui o De Morgan, o que eu faço? Eu não distribuo a negação aqui para a primeira parcela, onde a conjunção vira disjunção, e a negação para a segunda parcela. Não é? Então, por isso que quando eu falo, olha, não para todo X, o X é azul, isso daqui significa que existe um X que não é azul, tá? Então, quando eu passo esse não aqui, ó, antes do para todo, né? E aí seria como se eu estivesse negando isso daqui, não é verdade? Eu tenho se eu passar o não para cá, fica não em cada uma das parcelas, não é verdade? E fica um ou entre elas, não é? Então, essa aqui é a ideia que a gente tem no conectivo, tá? Então, não existe, a mesma coisa. Se não existe, se eu passar por aqui, eu para todo não, tá? Então, se você não acredita, faça aqui as transformações para vocês verem que essa semântica da disjunção, da conjunção para disjunção, ou vice-versa, nesses quantificadores universais e existenciais, faz sentido, tá? E aí, para terminar a aula de hoje, eu deixo um exercício aí para vocês. Eu quero que vocês deem duas formas diferentes e equivalentes de mapear para a lógica de predicados essa sentença que está em língua natural aí, ó. Diz, nem todo ator americano é famoso, tá? Então, eu quero que vocês escrevam ela na lógica de predicados. Podem escrever usando um quantificador universal ou usando um quantificador existencial e depois vocês verifiquem uma outra forma que seja equivalente usando essas regras de equivalência que nós já vimos, tá? Então eu quero que vocês primeiro mapeiem uma versão e depois verifiquem aí usando as leis de equivalência qual seria, que a gente acabou de ver, né? Qual seria a versão equivalente, tá certo? Façam aí. E no último slide tem a resposta para vocês. Combinado? Até a próxima aula!